doutor Juca. Muito obrigada a todos. A palestra é com vocês. Fiquem super à vontade. Agradeço a nossa audiência e peço pelo pequeno atraso. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estarmos iniciando mais esse webinar da BDA. E hoje com um debate interessantíssimo, com dois convidados especialíssimos. O primeiro deles eu já vou, tendo em vista aí esse pequeno atraso, mas já apresentar rapidamente cada um deles, antes de passar a palavra a cada um. O nosso convidado da BDA, convidado especial, é o Sérgio Saleitão, que é o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que tem um extenso currículo que, se eu fosse falar de toda a trajetória do Sérgio, ficaria boa parte aqui do evento falando sobre isso, mas ele foi CEO da produtora Escarlate Audiovisual, diretor da Ancine, secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro e foi o último ministro da Cultura do Brasil, né, até 31 de dezembro de 2018, né, o período que antecedeu a esse apagão que nós estamos vivendo e que, portanto, ele tem muito a dizer, muito a nos contar sobre a proposta desse evento, que é a cadeia produtiva das artes. E também o outro convidado é o presidente do BDA, que também é uma pessoa com uma larga experiência, é advogado, fundador e diretor da Abramos, Associação Brasileira de Música e Artes, que é a maior sociedade de gestão coletiva do Brasil, presidente da Altivis, Associação Brasileira de Artes Visuais, presidente da BDA, Associação Brasileira de Direito Autoral, membro do board do Comitê Técnico de Dramaturgia, Literatura e Audiovisual e do Comitê de Artes Gráficas e Visuais da CISAC, que é a respeitadíssima Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores. Então, apresentados esses dois nossos ilustres convidados, eu vou fazer um breve preâmbulo sobre o que a gente pretende discutir aqui hoje e passar para cada um deles. Antes de mais nada, eu queria deixar claro, com relação a esse evento e a posição da BDA, eu queria lembrar aos convidados e à nossa audiência que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e gratuita e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para a transmissão futura, que ficará disponível nas redes sociais da ABDA. E é importante consignar também que as manifestações expressas pelos associados da BDA ou por convidados que participam do evento não representam necessariamente a posição institucional da BDA. Com relação ao tema proposto, que é um tema muito abrangente e que, nesse momento histórico que estamos vivendo, da relação do Estado com a cultura, com a sociedade civil, é um tema que ele permite várias abordagens, que é a cadeia produtiva das artes. A cadeia produtiva das artes que é a partir de uma perspectiva econômica, que requer do Estado ações diferenciadas para promover o desenvolvimento, a acessibilidade e o consumo de meios culturais. A reforma de um museu, uma maratona de shows, exposições, são apenas alguns exemplos. Nesse cenário, para cumprir com essa finalidade, o Estado exerce um papel fundamental de implementação de políticas estratégicas que visam o desenvolvimento econômico dos titulares dos direitos autorais e proporciona à sociedade o acesso à cultura e ao entretenimento. E o primeiro dos nossos convidados, que eu vou convidar a tomar a palavra, que exerceu o cargo máximo da cultura em nosso país, que é o Sérgio Saleitão, eu registro aqui que ele foi um ministro que teve uma proximidade muito grande, ele teve uma sintonia muito grande com o direito autoral e com a gestão coletiva de direito autoral no Brasil. E é uma pessoa que tem uma trajetória principalmente ligada ao cinema, mas ligada principalmente à gestão pública, né? Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, secretário do Estado de São Paulo e ministro da Cultura. Então, passo a palavra ao secretário e eterno ministro Sérgio Saleitão, desse ponto de vista da cadeia produtiva das artes e do papel que o Estado deve exercer
na implementação de políticas estratégicas, se esse papel que o Estado exerce, se ele tem sido eficaz nesse momento histórico que vivemos, e aí todas as outras abordagens possíveis aí nesse mundo digital que estamos vivendo, de vários personagens novos, vários players novos, vários negócios novos, né? Então, queria a palavra do Sérgio Saleitão sobre esse momento que estamos vivendo e a cadeia produtiva das artes. Muito obrigado, Juca, pelas suas palavras generosas e por essa introdução. Muito obrigado também, Roberto, pela companhia aqui neste webinar e pelo convite que você gentilmente me fez. Também parabéns aí pelo seu trabalho à frente da BDA, da Abramos e, enfim, todas as entidades aí pelas quais você já passou e atualmente cuida sempre com muito profissionalismo e dedicação, né? Eu agradeço à BDA como um todo também por esse convite. O tema não poderia ser mais pertinente e, Juca, eu vou direto aqui à resposta. Eu falei aqui com o Roberto antes da gente começar que eu acho que a melhor maneira que a gente possa trocar ideias e aprofundar aos poucos o assunto, né? Eu acho que no online o formato palestra fica meio chato assim, né, para quem está assistindo. Então vamos nós três aqui conversarmos. O Juca também é um especialista no assunto, né? Eu sei, acompanho a sua trajetória também, Juca. Então acho que a gente pode trocar figurinhas aqui e fazer desse tempo o mais útil possível para quem está nos vendo, né? Bom, vamos lá. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, um tempo de transformações muito aceleradas. Isso obriga de cada um de nós individualmente, também coletivamente, e obriga o Estado e dos legisladores da própria lei que estejamos sempre atualizados, né? Ou seja, que sejamos permanentemente contemporâneos. Esse é um desafio imenso para todos esses agentes que eu mencionei, justamente porque as transformações são cada vez mais aceleradas, né? E as soluções que são construídas para responder a novos problemas, em geral, criam novos problemas, né? E como as coisas estão permanentemente, e repito, aceleradamente evoluindo, novas questões, novos dilemas, novos problemas, por que não dizer, surgem a cada dia, né? Portanto, essa realidade exige que estejamos todos, e também as leis, normas, regras que regem, né, a sociedade, estejamos sempre nos atualizando, né? Agora, tem coisas que são permanentes, aqueles elementos que são, digamos, estruturais ou são sistêmicos, né? E quando a gente fala de cadeia produtiva, nós estamos falando de algo que, na verdade, não muda muito, né? As cadeias produtivas, elas todas obedecem ao mesmo modelo, né? E nessa área da economia criativa, a origem de uma cadeia produtiva é a criação, né? Então, nós temos aí, em todas as cadeias produtivas dessa área da economia criativa, da cultura, da arte, um modelo que se aplica, que nasce com a criação, e quando há criação, há necessariamente, claro, autoria. Nós estamos falando de atividades que se caracterizam por serem atividades baseadas em propriedade intelectual, né? Então, o primeiro elo é o elo da criação das propriedades intelectuais. O segundo elo e aí, claro, a gente tem variações, ou isso assume, na verdade, formas diferentes de acordo com as atividades, mas, basicamente, a gente tem um segundo elo, que é o elo da produção, que é a transformação dessa ideia em produto, em serviço, em experiência, enfim, a forma pela qual aquilo se concretiza, se realiza e se torna passível de chegar ao público, né? Aquele que é o destinatário final, né? Bom, depois da produção, a gente tem aí um terceiro elo,
que é também comum a todas as cadeias produtivas dessa área, que é justamente a distribuição desse conteúdo, ou dessas experiências, ou desses bens, dessas obras, desses produtos, que é aquele elo por meio do qual chega-se não ao consumidor final, mas aquele que atinge o consumidor final. E aí nós temos, então, esse último elo, que é o elo da apresentação, da exibição, da radiodifusão, enfim, que é onde, ou por meio do qual, aquela criação que foi transformada em produto chega ao consumidor final. E aí a gente tem, claro, o fluxo contrário, que é o fluxo da receita, né? Porque é justamente aí que há a receita com a comercialização, com aquilo que faz com que o bem, serviço ou experiência criativa ou cultural chegue ao consumidor final. Então, ao haver o consumo, há a receita, e aí existe o movimento inverso, que é o movimento do fluxo de receitas até chegar na criação, que é onde você pode ter, claro, direito patrimonial, mas, claro, tem direito autoral e você tem também direitos conexos, né? Enfim, então, esse é o modelo básico, né, de uma cadeia produtiva da área da economia criativa e da cultura, da arte, etc. E aí nós temos, ao colocar esse modelo, isso é basicamente válido para todas as atividades, aquelas que eram as tradicionais, que foram consagradas ao longo do século XX, e as novas, né, que foram surgindo com o passar do tempo e com mais rapidez e maior dinâmica. Nos últimos tempos, aí a gente entra com a questão do digital, né, da internet, das redes sociais, dos serviços digitais, e por aí vai. Mas, enfim, basicamente, essas novas atividades, a transformação das velhas atividades, isso não muda esse formato de cadeia produtiva. Bom, ao entendermos esse formato, a gente pode começar a analisar alguns pontos que são importantes, e aí eu vou também para outro aspecto da sua pergunta, Juca, que é essa questão do papel do Estado e das políticas públicas, né? Questão central aí, né? Nós, ao entendermos esse modelo, a gente identifica que nós estamos falando de um conjunto de atividades que, por mais diversas, variadas que sejam, elas têm um fundamento que é a criação, né? Ou seja, existe um ser humano ou um grupo de seres humanos que foi capaz de dar contornos à sua produção simbólica e a expressão da sua subjetividade para que aquilo possa ser transformado em bem, serviço ou experiência, que aquilo seja transformado em conteúdo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que são atividades baseadas, como eu disse, na criação, na produção e na gestão de propriedade intelectual, e, obviamente, vocês sabem disso aqui melhor do que eu e têm um grau de domínio desse assunto muito maior do que o meu, né? Enfim, eu acho importante a gente conceituar isso muito claramente, porque esse entendimento é básico para tudo aquilo que a gente vai falar aqui, para que todos possamos ficar na mesma página, porque todas essas questões derivadas, né, derivadas desse assunto, algumas que o Juca colocou, algumas que eu sei aí que o Roberto vai colocar, derivam da especificidade das cadeias produtivas da economia criativa e da arte e da cultura, e tem a ver justamente com o modo como as novas atividades, os novos serviços, as novas formas, inclusive, de relacionamento dos consumidores finais com os bens, serviços e conteúdos culturais se dão, né? E muitas vezes há aqui, claro, um choque de interesses, né? Embora um princípio geral que a gente pode dizer que existe, né, nesse ecossistema, porque essas cadeias todas elas constituem ecossistemas que juntas compõem um ecossistema maior, que é o que a gente chama de economia criativa, é a percepção de que o que há em comum aí é a percepção de que, para que esses ecossistemas eles possam prosperar e eles possam ampliar o seu alcance, eles possam funcionar de maneira mais orgânica e mais equilibrada, é fundamental que haja uma harmonia entre esses elos que compõem essas cadeias produtivas. E a busca
desta harmonia deveria ser o objetivo de todos que estão dentro desses ecossistemas. Então, a gente fazer uma analogia com a ecologia, né? Não há dúvida de que um ecossistema natural ele prospera, né? Ele se torna mais esplendoroso e mais benéfico para os seres vivos, os que o constituem, se ele funciona harmonicamente, se os interesses de todos, independentemente de qual é a posição na cadeia alimentar ou qual é a posição, enfim, que ocupam naquele ecossistema, qual é a sua contribuição para aquele ecossistema, se esses interesses estão harmonizados ou estão em harmonia. Quando você tem um conflito, isso prejudica o funcionamento do ecossistema. Na natureza, todo o ecossistema tende ao equilíbrio. Então, há uma tendência que é natural e que induz os entes todos à harmonia, né? De modo geral, na natureza, nós, seres humanos, somos o que destoamos disso, né? Nós é que produzimos os estragos e as distorções e os problemas. No caso, trazendo a analogia agora de volta, né, para os ecossistemas da economia criativa, a gente pode observar que existe esse princípio, esse fundamento de que esses ecossistemas precisam funcionar harmonicamente para que todos os seus entes prosperem, porém, como é algo que é justamente resultado não da natureza, mas do homem, do ser humano, então a gente vê que nem sempre esse princípio é compreendido e nem sempre esse princípio prevalece. Muitas vezes há o conflito gerado pela vontade de um elo de exercer ou de afirmar o seu interesse sobre o outro elo, ou de impor a sua visão sobre o outro, não compreendendo que muitas vezes aquilo pode ser, no longo prazo, prejudicial a ele. Se tudo não funciona, isso é fácil de entender, não é? Quer dizer, se você não tem composição, você não tem música. Se você não tem música, você não tem intérprete. Se você não tem intérprete, você não tem produto. Se você não tem produto, você não tem distribuição e nem marketing. Se você não tem isso, você não tem consumo. Então, enfim, nada acontece, não é isso? Então, seria, né, do mútuo interesse de todos que houvesse um funcionamento harmônico do ecossistema, mas a gente sabe que não é muito bem o que acontece, e é por isso que estamos aqui conversando e discutindo sobre esse assunto. Essa sempre foi a minha visão e tudo que eu sempre busquei fazer na minha atividade como gestor público de cultura foi, bom, primeiro, entender que as atividades culturais e criativas, e é fundamental que elas sejam abordadas pelo poder público essas atividades nas suas 3 dimensões, ou seja, a arte, a cultura e a criatividade, primeiro, como expressão da subjetividade, como produção simbólica. Segundo, como um direito, e a gente está falando aí do ponto de vista do acesso, mas não só, também do ponto de vista da criação, né? E, finalmente, a dimensão econômica dessas atividades, como as atividades culturais e criativas compõem um setor da economia, como elas são geradoras de renda, emprego, inclusão e desenvolvimento, e como elas têm essa especificidade que, na última convenção, né, da Unesco sobre esse assunto, a Convenção da Diversidade Cultural, foi estabelecido muito bem a questão do duplo valor dos bens, serviços e experiências culturais e criativos, né, que é a ideia de que você tem um valor financeiro e você tem um valor simbólico, quer dizer, aquilo tem um valor afetivo, tem um valor identitário para aqueles que fazem, também para aqueles que consomem, muitas vezes aí está o tal do valor agregado dessas cadeias, né? Mas, enfim, então, eu sempre procurei ter essa compreensão e eu sempre procurei trabalhar com essa visão, né, de que o objetivo do poder público deve ser o de promover o desenvolvimento dessas cadeias produtivas, promover, estimular essas cadeias produtivas, valorizar o que é feito nesse campo, e, inclusive, estimular tanto a oferta quanto a demanda, ou seja, também valorizar a questão da ampliação do grau de acesso da população, mas tendo em vista esse princípio da harmonia entre
os entes que compõem o ecossistema de cada atividade. Eu penso que, ao longo da história da participação do Estado nesse campo e do desenvolvimento de políticas públicas, nem sempre isso foi visto dessa maneira, nem sempre isso foi trabalhado dessa maneira, e muitas vezes o Estado foi um agente de produção de desigualdade num universo que deveria ser pautado justamente pela necessidade do equilíbrio, né, do entendimento, da conexão, da proximidade, etc. Né? E muitas das vezes em que o Estado atuou, até com a melhor das boas intenções, ele acabou sendo um agente de produção de desequilíbrio e não um agente de produção de equilíbrio. Mas, sim, eu penso que a atuação no campo cultural, embora eu tenha muito claro para mim que a criação e a produção cultural são necessariamente atividades que pertencem ao campo da sociedade civil e que o Estado não tem que se meter com isso, a não ser na forma de proteger e de estimular e de fomentar, mas jamais ele, Estado, ser produtor nem criador. Mas, enfim, eu penso que, historicamente, temos falhado nisso, embora seja algo que, para mim, é claro, é uma atribuição, até inclusive constitucional, né? Determinado pela nossa Constituição, a cultura é, sim, uma atribuição do Estado, é, sim, uma atribuição do poder público, portanto, deve haver política cultural, né? Mas a política cultural ela precisa sempre ser feita com muito cuidado, com muito conhecimento sobre aquilo que se faz, com muito diálogo e muita escuta em relação à sociedade civil, para que ela seja, de fato, um fator de impulsão ou de impulsionamento e não um fator de produção de desigualdade, de desequilíbrio ou de distorção. Em geral, os problemas acontecem quando o poder público veste a camisa, quando o poder público toma partido de um elo da cadeia produtiva, quando ele não tem essa compreensão da necessidade de harmonização entre esses elos. Isso a gente tem em exemplos. Né? Bom, agora nós chegamos numa situação, e o Juca usou uma palavra que me parece muito pertinente, que é a palavra apagão, né? Em nível federal, nós chegamos a uma situação que essa discussão que eu estou trazendo aqui soa quase uma frivolidade, porque, na verdade, nós estamos diante da ausência de política, né? Da ausência de papel, e o que também é um papel, tá certo? Não é porque, inclusive, ele é deliberado, ele não é assim natural, ou não é espontâneo, né? Ele é deliberado. Quer dizer, nós temos um governo que encara a área cultural e criativa como sua inimiga, que tem uma visão absolutamente equivocada e distorcida de que existe uma guerra cultural de valores, ele se sente ideologicamente como um defensor da tradição judaico-cristã. É uma maluquice, assim, uma piração, a gente pode levar horas aqui, não é o caso de interpretando. Mas, enfim, ele acha que ele tem um papel que é, na verdade, o de destruir aquele setor que ele, governo, encara do tipo de sociedade que este governo defende. O que é, obviamente, um delírio, mas é como pensam essas pessoas, e por isso, quer dizer, eles estão, pelo menos desde meados de 2019, muito empenhados em destruir as instituições públicas de cultura federais, em destruir os mecanismos de fomento, paralisá-los, né? E, com isso, destruir ou tentar paralisar o setor cultural e criativo, que, na verdade, é muito maior do que isso, por isso ele subsiste, ele progride a despeito dessas adversidades. Né? Mas, enfim, eu acho que nós temos um governo federal que tem uma absoluta, total falta de compreensão do que é a cultura, mas também não é algo em que ele esteja interessado em ter, porque ele encara como um inimigo. De maneira que nos últimos, ou pelo menos desde meados de 2019 até agora, eu acho que o que nós tivemos
salvo uma ou outra coisa, iniciativa do Congresso Nacional, não do Executivo, foi um grande retrocesso, né, que começou com a extinção do Ministério da Cultura, a sua substituição por uma secretaria, que é um nível hierárquico inferior, depois foi consagrado com a alocação dessa estrutura no âmbito do Ministério do Turismo, sem que a palavra cultura apareça no nome do Ministério, né? O que já seria um equívoco conceitual gravíssimo. É claro que a área de cultura e a área de turismo são áreas muito próximas, que podem e devem atuar juntas, mas quando uma está subordinada à outra, aí há uma distorção completa. Eu fico por aqui, só para dar o pontapé inicial aí na nossa conversa e no nosso debate. Nós temos hoje o cenário adverso da pandemia, que aparentemente se encaminha, né, para o fim, está em descenso, mas que teve um impacto devastador sobre as atividades todas que compõem esse campo. Temos esse apagão governamental que também traz consequências drásticas para o nosso... Né? Temos aí essa emergência de novas questões e, portanto, nós estamos perdendo um tempo gigantesco, porque se tivéssemos uma atenção, se houvesse interesse, nós poderíamos estar enfrentando as questões todas que têm surgido e que são absolutamente necessárias. E nós, ao não abordarmos essa questão, as necessárias atualizações normativas de leis, normas, decretos, etc., tanto legal quanto infralegal, a necessidade de atualização das políticas e por aí vai, isso aí enfraquece o setor cultural e criativo brasileiro como um todo, nos torna menos competitivos, inclusive, na arena global, de certa maneira, nos isola e prejudica o nosso desenvolvimento, porque, por outro lado, há um potencial de crescimento, de desenvolvimento gigantesco que nós poderíamos estar explorando e aproveitando, né? Então, enfim, fico por aqui e à disposição aí para batermos uma bola. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelas suas brilhantes considerações. Eu acho, vou até pegar um mote do que você falou, como um gestor público experimentado e com uma trajetória aí à frente dos maiores órgãos da cultura do Brasil. Essa questão da harmonização entre os meios da cadeia, né? Essa necessidade de se buscar harmonização. E o meu amigo Roberto Mello é uma pessoa que tem que lidar muito com isso em vários embates aí das quais eu fui testemunha, estive junto com ele em vários dos embates aí na defesa do direito autoral em várias arenas diferentes. Então, queria passar para o Roberto, eu sei que ele vai falar e é importante que ele fale sobre muitas coisas que estão acontecendo, novos negócios, a nova face do direito autoral nesse meio digital e nesse meio antagônico que nós estamos vivendo aqui, principalmente no nosso país. Mas é importante refletir sobre essa questão da busca da harmonização, né, da cadeia, e sabendo que na área do direito autoral, por exemplo, existem muitos equívocos e muitas análises equivocadas que partem principalmente porque nós temos aqui no Brasil um sistema que é diferente, por exemplo, do sistema do copyright. Nós temos o sistema do direito de autor e muitas das iniciativas e muitos dos novos negócios, eles vêm do hemisfério norte de uma visão do copyright. E tem sido muito difícil fazer essa conversão no tupiniquim dessa visão equivocada que se tem, sendo que a nossa lei autoral, o conceito do nosso direito autoral é totalmente diferente. Então, com essas reflexões, eu passo a palavra ao meu amigo Roberto Mello, que vai certamente nos ilustrar e nos informar bastante aí sobre como está o digital hoje, essas novas modalidades, novos negócios que estão surgindo aí. Obrigado, Juca. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com vocês aqui nessa live da BDA. Em nome de toda a BDA que está aqui presente, eu agradeço a participação do Sérgio Saleitão, nosso querido amigo, um grande ministro da Cultura que ajudou muito a classe artística brasileira com intervenções
muito positivas, muito firmes, sempre buscando beneficiar, facilitar e minimizar a burocracia em favor da agilidade do sistema de gestão coletiva. O único ponto, e eu agradeço, claro, ao Juca, meu amigo, meu companheiro aí de jornada, somos juntos diretores aqui da BDA, eu presido, o Juca é diretor, e somos juntos diretores da Abramos, e estamos sempre nos embates pelo melhor para o direito de autor e para os artistas brasileiros. A única questão que me preocupou quando o Sérgio falou de batermos uma bola. Não dá para bater bola nem com o Fluminense, nem com o São Paulo no estado em que estão. Os dois tricolores aqui estão absolutamente liquidados. Vamos evitar a bater bola. Y aprovecho la oportunidad para cumprimentar a nuestro querido Martín Mariscujeno Oronoz, que nos ve de Uruguay, querido amigo, que participa siempre en los ámbitos internacionales de todo cuanto se dice respecto a la cultura y a los derechos de los titulares de derechos de autor. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Bom, minha gente, eu separei aqui alguns temas que me parecem importantes, até para que a comunidade científica da BDA esteja sintonizada com questões que acontecem hoje relativas ao direito, ao exercício do direito e aos problemas que decorrem de um cenário globalizado. Nós vivemos num país que prima pelo direito de autor e, assim fazemos, nós remuneramos titulares, pessoas titulares de direitos e não repertórios. Nós não gerimos repertórios, nós gerimos direitos das pessoas. É totalmente diferente do direito norte-americano, anglo-americano de copyright, em que você privilegia um direito quase que marcário, em que você tem um sistema registrário indevassável, exatamente porque tudo quanto diz respeito à propriedade intelectual no sistema de copyright está englobado numa mesma ação. Não é o caso do Brasil. Aqui no Brasil, você tem propriedade industrial, que tem uma regulação pela lei da propriedade industrial, e propriedade intelectual ou direito autoral, que está consagrado na Constituição, no artigo 5º, incisos 27 e 28, como direitos e garantias individuais. Bem me recordo, eu sempre lembro que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, e o relator Bernardo Cabral, quando trataram de buscar contribuições da sociedade civil para a Carta Constitucional, tiveram cuidado de buscar essas contribuições em cada segmento. Nós aqui, um grupo aqui que está presente, participou da redação desses dois incisos, bem colocado como direitos e garantias individuais. Não diz respeito ao copyright, não diz respeito a um direito de cópia, não diz respeito a um direito de marca ou de patente, que tem uma consagração e uma determinação legal absolutamente diferente no nosso país, felizmente. As plataformas, os momentos em que vivemos os direitos digitais. Eu dividi aqui por tópicos, porque eu creio que eu consigo abranger momentos diferentes em que temos situações diferentes e merece uma atenção da comunidade jurídico-científica. As plataformas de áudio hoje estão todas voltadas para o streaming. Antigamente, nós tínhamos essa dicotomia do download e do streaming, e isso acabou. Hoje, tudo é streaming e todos os negócios dizem respeito ao streaming. Aqui você tem Spotify, Deezer, Apple, TikTok, YouTube, em que você tem um problema em relação aos direitos conexos. Por quê? Porque existem global deals. Nesses global deals que foram celebrados no hemisfério norte, esqueceu-se que há países que não têm sistema de copyright, como é o caso do Brasil, e como é o caso da maioria dos países europeus, e como é o caso da maioria dos países desse globo terrestre. Nessa questão dos global deals, houve uma celebração de contratos entre produtores fonográficos e as plataformas digitais. Depois, houve participações recíprocas, societárias, entre as plataformas digitais e os produtores fonográficos, e esqueceram que existem outros partícipes fora do sistema do copyright, como, por exemplo, os músicos,
que eles denominam non-featuring artists, e nós chamamos de, sim, músicos acompanhantes participantes que são remunerados no sistema brasileiro e que não estão abrigados pelos Global Deals. Ora, mais do que isso, nós temos no Brasil uma gestão coletiva centralizada, em que você tem direitos autorais e direitos conexos, cada um com os seus partícipes. No direito autoral, você tem os autores e os editores na modalidade dos contratos entre eles celebrados, e no direito conexo você tem os intérpretes, os produtores fonográficos e os músicos acompanhantes. Ora, como é que esta parte, esse segmento do direito conexo, que não integra os Global Deals, vai ser remunerado se eles excluem da receita, por exemplo, parte viva da fixação fonográfica, que são os músicos acompanhantes? É um tema que nós temos que ter enorme atenção, nós temos que conclamar o mundo jurídico e a comunidade dos artistas a que se resignem-se com isso e façam com que os seus direitos sejam arrecadados propriamente das plataformas de áudio e sejam regularmente distribuídos. Esse é um embate de gente grande e nós estamos no meio dele. Quando nós temos plataformas nacionais, por exemplo, como a Globoplay, é mais fácil conversar, porque eles vivem isso aqui no Brasil. Quando há um audiovisual, você tem uma participação do audiovisual em si, da música do audiovisual, nas artes visuais, e todos participam. Aliás, quando nós fomos celebrar os contratos com a Globoplay, eles fizeram questão de abrigar as duas áreas, os autorais e os conexos. Ótimo! Pelo menos uma plataforma assevera nesse sentido, principalmente por ser uma plataforma brasileira. Quando a gente passa para as plataformas de audiovisual, nós temos um outro problema igualmente grave, que é o buyout. Por que o buyout? Porque no sistema de copyright, isso é normal. Uma protetividade registrária que existe no âmbito do American Bureau of Copyright, né, e que tentou se minimizar com o Digital Millennium Copyright Act, mas não é o sistema brasileiro. Aqui nós temos não só a legislação autoral, como nós temos um Código Civil que fala do princípio da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da função social do negócio jurídico, da isonomia, da equidade. Então, é lamentável ver plataformas importantes, largas, que têm uma produção audiovisual enorme, exigindo que os titulares brasileiros, consagrados não só pelos seus direitos patrimoniais, como também pelos seus direitos morais, cedam todos os seus direitos pelas plataformas. Isso é claramente, a meu ver, não só uma violação ao Código Civil, como fraude à lei, porque você está desnaturando os titulares de toda a sua totalidade de direitos e transferindo para um usuário. Lembrem-se, as plataformas de audiovisual são usuários de obras intelectuais e devem pagar por isso. Eles não podem ser titulares. Vocês se bem se recordam que quando a TV Globo, a TV Record, o SBT, a TV Bandeirantes tiveram essas relações, o que eles fizeram? Eles criaram entidades completamente separadas, uma editora, uma produtora fonográfica, que usa do seu papel e não o papel de usuário. Ora, se você tem uma gravadora de uma emissora de televisão, ótimo, faça contrato com ela, não vai ser danada, até porque o sistema brasileiro não permite isso. A produtora pode até fazer a gestão do fonograma, mas todos os partícipes vão receber os seus direitos no âmbito da gestão coletiva, seja pela comunicação pública, seja pelos direitos de reprodução, nas duas áreas. As plataformas estrangeiras ainda não entenderam que elas vivem no Brasil. Aqui nós temos direitos das pessoas, que não podem ser abstraídos e subtraídos dela como se nada fosse, e passando para um usuário. Isso eu entendo até que é um papel do Estado
Talvez o Estado ainda não tenha, quando eu falo o Estado, Federação, a União, não tenha entendido ainda o seu papel, porque o último ministro da Cultura está aqui, fez um trabalho maravilhoso e depois de lá para cá nós não tivemos mais nada. Então, é importante que o Estado compreenda essa situação do buyout, intervenha, e essa intervenção tem que ser no sentido de restabelecer o equilíbrio. Nós não queremos que ninguém ganhe menos dinheiro, não. Nós queremos que as plataformas façam mais produções audiovisuais, mas, por favor, respeitem os direitos de todos aqueles titulares, em todas as categorias, que participam dessas obras intelectuais. Eu quero falar um pouco da questão das artes visuais. Vocês sabem que eu dirigi, agora sou mero diretor-geral da Altivus, que é uma entidade de artes visuais. Temos aqui três gestoras participando, a Maria Cecília Garreta Prates, a Fabiana Garreta Prates e a Fabiana Nascimento, que sabem da luta que nós temos tido para tentar implementar um direito de sequência, um droit de suite, que é um instituto já consagrado na legislação brasileira, mas que não tem eficácia nenhuma. Nós não conseguimos fazer a cobrança disso de uma forma efetiva para as sucessivas vendas de obras intelectuais. Acontece, meus caros, que nós hoje temos uma nova realidade, que são as NFTs, os Non-Fungible Tokens. As NFTs, queiram ou não queiram, os usuários vão consagrar o direito de sequência. Sabe por quê? Porque nós queremos. Então, no momento em que nós disponibilizarmos artes visuais para qualquer modalidade de NFT, na moeda que for, seja moeda fungível ou não fungível, moeda digital ou moeda física, e hoje você pode migrar de uma para outra no âmbito das plataformas de NFT com toda tranquilidade, nós estamos pactuando que os titulares vão receber por tudo quanto derive do mercado secundário de NFTs. E isso vai permitir que a gente crie um droit de suite, um direito de sequência, no momento em que no mundo físico estava quase relegado ao abandono. Não, é a nova modalidade que nós vamos criar e vamos usar para consagrar que o autor permaneça com seu direito de sequência. Com as NFTs, vem uma questão muito importante, que é a questão da escassez. Do que eu estou falando? A NFT premia um grupo fechado de pessoas que adquirem parcelas daquelas NFTs. Isso faz com que as obras ali comercializadas adquiram uma magnitude e uma precificação cada vez mais significativa, da qual, neste mercado derivado e secundário, certamente participarão, e assim estamos já inserindo nos contratos. A Abramo celebrou ontem o primeiro contrato de NFT, né, que vai ser, logo vocês vão saber, algo muito interessante, que envolve grandes artistas da música, das artes plásticas, da música sinfônica, e logo vai estar aí para apreciação de todos. Eu acho que o papel das entidades é exatamente assegurar a participação de todos aqueles que participam das obras intelectuais, sejam elas físicas ou digitais, e para isso estamos utilizando de todas as modalidades de defesa que a nossa legislação nos permite. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo que o Sérgio tentou, que eu também tentei e não decolou muito, que foi a dramaturgia online. Nós tentamos de tudo, a Secretaria de Estado aqui realizou um monte de eventos, a Abramos tentou impulsionar vários eventos de dramaturgia online, mas eu entendo até um certo cansaço do público. Não é fácil. Nós fizemos quase 2 anos de pandemia, então foi muito difícil. Embora a gente tenha grandes artistas, grandes autores intelectuais, nós temos aí o Paulo Pontes, que esse ano faz
100 anos, comemora 100 anos, e tantos outros autores de dramaturgia brasileira, mas nós ainda não conseguimos criar um mercado significativo da dramaturgia online. Vamos continuar lutando, e eu tenho aqui para mim a segurança que já no ano que vem nós vamos ter a dramaturgia fisicamente em pauta novamente. E isso vai trazer um revigoramento para todo o mercado das artes. É muito importante que a gente esteja focado também na dramaturgia. Quando eu falo da dramaturgia, eu venho aqui no último ponto que me parece bastante importante, que é a volta dos shows. O Estado de São Paulo, nisso é mestre. Nós somos exemplo de realizações de produções físicas, né? Se você abre o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo ou qualquer outro jornal aí do dia a dia diário brasileiro, você vê a monumentalidade de shows que estão voltando para a prestação de todo o mundo consumidor. Isso para o Brasil tem um preço monumental. Importante, porque, lembrem-se, nos shows físicos, os partícipes recebem seus cachês. A Abramos, inclusive, teve várias campanhas humanitárias para premiar toda essa cadeia que não tinha como sobreviver. Nós fizemos 2 campanhas, o Percentual Solidário e o outro da Abramos, participando de campanhas solidárias, exatamente para dar comida aos montadores de palco, iluminadores, músicos acompanhantes, músicos sinfônicos. Nós conseguimos ajudar aí 1.750 e poucas famílias que precisavam sobreviver no momento em que a pandemia passava pelo território brasileiro. A volta dos shows permitirá o revigoramento de todas as artes, e aí eu falo não só da música, eu falo sim da dramaturgia, falo das artes visuais, porque tudo quanto compõe um espetáculo musical, está engajado com as demais artes que fazem parte da cadeia das artes, da economia criativa, uma nomenclatura bem utilizada pelo Sérgio Saleitão. É a hora em que todos podem retomar seus direitos, e nós já estamos sentindo isso num revigoramento das arrecadações autorais nessas rubricas ao vivo, que são tão importantes para toda a classe artística. E, por último, eu queria lembrar que no dia 7 de outubro, a Abramos obteve uma importantíssima vitória, que foi o reconhecimento do compositor como profissional. Foi uma luta de 10 anos, lutamos muito para isso. O Juca participou de alguns debates que nós fizemos sobre isso. Tivemos, pela primeira vez, uma união entre os partidos de direita, de esquerda, de centro, e todos ali se contemporizaram, se confraternizaram para fazer com que os compositores sejam conhecidos como profissionais. Quantos já não estão mais aqui e morreram como marceneiros, pintores, pescadores, né? E outras atividades, e nunca foram reconhecidos como profissionais. Então, agora, o Tom Jobim, o Noel Rosa, o Dorival Caymmi, o Cartola, o Nelson Cavaquinho, o Nelson Sargento e tanta gente que já se foi, os seus filhos podem dizer que eram filhos ou netos de profissionais ligados à criação intelectual. Lembrando, por último, que com este reconhecimento da capacidade do profissional, do compositor, nós permitimos 3 situações muito importantes. Primeiro, direitos previdenciários. Eles podem se aposentar como compositores, eles podem recolher verbas previdenciárias como compositores e serem reconhecidos como tal. Segundo, a relação tributária. Lembrem-se, aqui os advogados, principalmente os tributaristas, que para fins do ISS não pode ser exemplificativo, você tem que ter nomenclatura específica. Para você recolher o seu ISS, você tem que ser advogado, médico, compositor, agora, pintor, né? Você tem que ser, enfim, ter uma nomenclatura específica que permita com que você tenha uma qualificação e recolha os seus tributos naquela condição. E terceiro,
é a qualificação profissional do compositor para os contratos civis e comerciais. Por exemplo, para fazer uma trilha sonora, para desenvolver uma atividade cultural, para que você tenha uma obra por encomenda, uma obra por coparticipação, uma obra em que você seja o protagonista principal, você estará qualificado tal na condição profissional de compositor. Eu preferi por aqui, Sérgio, Juca, dar uma visão das questões mais modernas aqui, que abrigam e que perpassam pelo mundo digital e que trazem repercussões para toda a economia criativa. A cadeia das artes diz respeito a todos assegurando participação isonômica, equitativa, em prol da cultura e em prol da criação intelectual. É isso aí. Estamos aí às ordens. Roberto, muito obrigado pelas suas palavras, atualizando aí para todos nós vários pontos importantíssimos que estão acontecendo exatamente agora, né? O meio digital ele traz aí muitas novidades e de uma forma muito rápida, né? Que muitos não conseguem acompanhar os novos negócios, os novos players e tudo mais o que está ocorrendo aí no meio digital. E eu creio que para a gente, para que seja mais produtivo esse nosso bate-papo, abrir espaço para que os demais participantes possam fazer suas perguntas, né? Temos várias personalidades aí do direito autoral que poderão contribuir muito para esse debate. Então, abro aqui a oportunidade de quem quiser poder fazer suas perguntas. Quem se habilita para fazer a primeira delas? Então, vamos nós. Vamos lá. Vamos nós. Não, eu queria nós aqui. Lógico. Eu prestei muita atenção aqui no que você colocou e colocou de forma brilhante, né? Como habitualmente, você abordou aí 4 ou 5 questões contemporâneas muito importantes, né? Com as quais nós precisamos lidar, mas eu acho que há uma característica comum entre elas, né? No fundo, o que acontece hoje no campo dos direitos autorais é reflexo de algo maior que se manifesta em vários campos da sociedade, né? Que é o conflito que se torna cada vez mais agudo entre os Estados nacionais e a globalização e as grandes corporações globais. Porque os global deals a que você se referiu, eles são próprios dessas grandes corporações globais, sobretudo as que surgiram com a emergência da revolução digital, né, e que se constituíram globalmente e funcionam via internet, que é um meio de comunicação que transcende as fronteiras dos estados nacionais. Então, pela primeira vez, a humanidade se vê diante de um conflito desse tipo, né? Ou pelo menos primeira vez desde que os estados nacionais se constituíram e se transformaram no modelo de estruturação ou de organização do mundo. Porque o tipo de coisa que você mencionou, que, claro, os países têm as suas legislações distintas, né? E têm as suas compreensões distintas desses aspectos. Isso acontece por quê? Porque nós nos constituímos em estados nacionais que são autônomos e que têm, embora integrem, digamos, uma comunidade internacional abstrata, global, né, que é abstrata, porque não há uma governança global, nós temos direito a ter a nossa compreensão desses assuntos. E no que diz respeito ao que acontece aqui, portanto, o consumo de bens, serviços e produtos culturais, nenhuma regra pode se sobrepor à regra ou às regras dos estados nacionais naquele estado nacional especificamente. Ou seja, aqui dentro do Brasil, nada pode se sobrepor às nossas leis, né? E à nossa Constituição e tudo o que deriva disso. Mas este conflito ele está se tornando cada vez mais agudo, na medida em que essas corporações se tornam mais dominantes e mais importantes economicamente. Nós estamos falando aí entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, nós temos pelo menos 8 que atendem a essa denominação, né? Então,
Enfim, eu fiz questão de destacar isso para que a gente entenda que isso não é apenas uma questão da nossa área, né? É de tudo, isso... Sérgio. E aí tem um detalhe muito importante que é preciso fazer entender, e nesse sentido, os governos anteriores, com exceção do governo Temer, que teve cuidado com isso, não entendiam que existem dois níveis de legislação infraconstitucional. Você tem legislação internacional, tratados, protocolos e convenções subscritas pelo Brasil e que fazem legislação interna. E você tem legislação nacional, que sempre se sobrepõe a todo e qualquer tratado internacional. Exato. É exatamente para fazer valer a soberania nacional. É isso que está sendo esquecido. Está sendo esquecido que esses dois níveis legais não podem conflitar. Predomina a lei brasileira e, subsidiariamente, os tratados e convenções internacionais. Essa é uma questão interessante, porque, inclusive, no debate recente que tivemos com relação ao livro do professor Rodrigo Moraes sobre gestão coletiva, que é exatamente do fato de haver uma decisão judicial, inclusive até do STJ, mas também do STF, com relação à questão da execução pública, de reconhecer o streaming como execução pública, e até hoje os produtores fonográficos, por exemplo, eles não aceitam essa decisão como se ela não existisse, né? Então, isso, obviamente, sabendo que é uma extensão, né? Cada uma dessas empresas é uma extensão das suas matrizes no hemisfério norte, né? E uma espécie de desinteresse, ou mesmo desprezo pela legislação local, né? Eu acho que esse é um problema muito sério e também, como o Sérgio falou, não apenas dessa área da cultura, mas em geral, inclusive muitos contratos hoje celebrados com relação a esses grandes players, que eu insisto nessa expressão, porque é uma expressão que se popularizou, né, para falar dessas empresas mais poderosas do mundo, né, como o Sérgio falou, das 10 mais poderosas, 8 são dessas modalidades, mas existe assim como se quisesse ignorar o fato de haver uma legislação local, inclusive em várias das relações tratadas sob a égide dessas companhias, existe ali uma cláusula nos contratos colocando como foro o foro de uma cidade americana, né? Então, até para você litigar, até para você questionar, até para você buscar o seu direito, isso fica difícil, porque você vai ter que conseguir um advogado lá nos Estados Unidos. Mas, Juca, né? Então, realmente é um momento seríssimo esse. Foi por isso que o ministro Cueva, quando ele iniciou a apreciação do recurso, era um caso de simulcasting. E o webcasting já estava resolvido, era um caso de simulcasting. Ou seja, as repercussões que havia do simulcasting, que era projetado nas plataformas e nas emissoras de televisão, ou vice-versa. Hoje é tudo meio ligado. Emissora de rádio vira emissora de televisão, emissora de televisão vira plataforma, plataforma vira emissora de rádio, e assim é. Esse foi o debate. O que ele fez? Ele convocou uma audiência pública e convocou os 10 ministros do STJ que iriam votar para que soubessem do que se tratava. Eu lembro que vários de nós aqui prestamos depoimentos lá, no âmbito da audiência pública, e formou-se uma convicção unânime no tribunal em que você tinha uma comunicação pública e um direito de reprodução na modalidade de simulcasting também. Esse nosso caso, Sérgio, é um caso que traz reflexos para o mundo inteiro. Eu e o Juca já apresentamos isso em vários fóruns internacionais, no CIAN, na CISAC, na SCAP, que é a Confederação dos Intérpretes, dos Músicos, e até hoje o Brasil é realmente uma ponta de lança nessa compreensão do simulcasting. E resigna muita gente que não quer essa participação. Eu penso, Roberto, que há muita gente que não compreende essa dinâmica de que o modo como essas grandes corporações se constituíram, o modo como elas agem, que é próprio da natureza delas, né? E o modo como elas tentam o tempo todo, não é, impor
os seus modelos de negócio, as suas regras, as suas visões sobre as legislações nacionais, como isso é uma manifestação deste conflito que eu mencionei, que também acontece em N outras atividades, né? E é importante que a gente aborde dessa maneira, não apenas para que as pessoas interessadas no assunto específico entendam isso, quer dizer, que o que nós estamos vendo aqui é a manifestação de algo que é maior e de algo que é essencial para a compreensão do mundo tal qual ele é hoje, para onde a gente está caminhando, mas para que a gente possa, inclusive, encarar isso, porque eu vejo que, eu até faço uma brincadeira, né, assim, interna aqui, uma espécie de uma private joke, quer dizer, que, assim, em geral, o que cuida de política pública de cultura em qualquer governo é um sujeito que não pode ter baixa autoestima, né? Porque se ele tiver, ele está completamente ferrado, porque a área já é totalmente secundarizada, né? E ninguém acha que, ou outros, né? É difícil achar outros que deem a importância devida, né? A essa É uma área. mistura Mas, enfim, de herói e masoquista, eu acho que né, talvez se a gente enfatizar isso, nós vamos fazer outros entenderem o quão importante é isso, porque é algo que não diz respeito apenas ao nosso microcosmo, diz respeito ao macrocosmo do país, né? Eu tendo a achar que esse vai ser o grande conflito e a grande discussão nos próximos anos, mais do que qualquer tipo de conflito entre nações ou entre estados e grupos terroristas e tal, porque cada vez mais novos conflitos e novos problemas surgirão por conta desse embate. O que nós estamos falando aqui diz respeito, na verdade, ao futuro do mundo, quer dizer, como é que as coisas vão se organizar. Haverá um modelo sucessor desse modelo de organização do mundo em estados nacionais e em organismos multilaterais que não se constituem como, digamos, governos, mas como alianças, como fóruns, ou se caminhará para um modelo de supressão dos Estados nacionais e de legislações globais e órgãos de governança global, etc. A gente viu agora, por exemplo, no caso de criptomoedas, a decisão recente da China de banir o Bitcoin, né? Isso. Inclusive torná-lo ilegal ao ponto de que qualquer pessoa que seja flagrada minerando bitcoins ou usando com bitcoins está no âmbito da legislação penal, do Código Penal chinês. A pessoa pode ser presa e tal. Isso é um exemplo clássico de um Estado nacional tomando as rédeas de algo que ele viu como uma ameaça ao seu sistema financeiro e ao controle do seu banco central sobre o sistema financeiro chinês, né? Algo contrário ao interesse nacional. E nesse sentido, mas, assim, Sérgio, então, o nosso assunto aqui é dessa natureza, de natureza estratégica. Né? Você tem toda a razão, ou seja, nós estamos falando de questões de globalização da economia, principalmente das artes. As artes têm uma repercussão mundial e tudo quanto se faz aqui produz efeitos na China, na Uganda, na Holanda, e você tem, e mais do que isso, lembremos que nós vivemos num dos países mais criativos em termos de arte do mundo. Do mundo. O Brasil, com essa diversidade cultural que tanto se debateu no âmbito da ONU, é que permite, o Tom Zé tem até uma frase muito interessante, ele diz o seguinte, é como se você tivesse ido ao Planalto Central do Brasil e plantado uma bomba cultural. Essa bomba cultural explodiu com os japoneses, os árabes, os alemães, os portugueses, os italianos, todos esses que participam, os índios, os negros, né, que prestaram as suas contribuições e criaram uma cultura viva
que é muito difícil você encontrar em outros países. Eu sou extremamente suspeito para falar, porque eu sou um fã ardoroso da música brasileira. Eu acho que há 3 países diferenciados na música. Um deles é o Brasil, o outro os Estados Unidos e o outro é Cuba, né? Onde você tem ritmos muito peculiares. Você tem, no âmbito da América Latina, uma série de salsa, merengue, tango e outras modalidades, mas aqui no Brasil, eu diria, sem medo de errar, que nós temos cerca de 260 modalidades de ritmos diferentes. Até porque foi o Tom Jobim que trouxe essa questão do bar, do acorde em sétima, eu e o Juca falamos muito, com a batida invertida da bossa nova. Isso foi feito aqui. Até hoje, você tem uma orquestra de sinfônica que só ela consegue tocar músicas que tenham esse acento, essa peculiaridade brasileira. Você colocar a Boston Pops para tocar, não sai, porque eles não conseguem ter esse molejo que a gente tem, principalmente na mão esquerda, onde a gente consagra esse ritmo da bossa nova. Eu sou um ardoroso defensor da cultura brasileira, eu acho que o mundo jurídico e o mundo das artes estão umbilicalmente ligados, e é aqui que a gente tem que trabalhar. Eu estou vendo aqui um público basicamente de advogados que gostam dessa matéria, que trabalham com essa matéria, e mais do que nunca a gente precisa defender essa cultura brasileira que está num momento tão difícil hoje no nosso país. Eu queria só fazer uma ilustração com relação a esse assunto levantado pelo Sérgio, com relação ao exemplo da China, por exemplo, né, como os estados atuam para fazer com que tudo ocorra da forma como ele, Estado, entende ser o mais adequado, mas é importante a gente ter uma reflexão sobre como essas grandes empresas atuam. Isso ficou muito claro na votação na Europa da Diretiva Europeia de Propriedade Intelectual, no qual atuaram fortemente Amazon, Google, e, no final das contas, no momento em que uma das questões mais importantes hoje é a justa remuneração ao autor no meio digital, e isso foi contemplado na diretiva europeia com relação à necessidade de transparência e justa remuneração. Inclusive, agora está acontecendo no Reino Unido, está acontecendo um movimento que é o mais importante com relação a esse aspecto, que foi o fato do parlamento ter feito um estudo sobre streaming e recomendado zerar tudo, porque chegou à conclusão que é absolutamente injusto o sistema no qual o artista fica com 3% e as gravadoras, produtores fonográficos ficam com a maior parte, e depois disso vem a plataforma, né? Então, lá teve início, dentro do parlamento, um movimento que pode se espalhar para todo o planeta. Mas, para ver como funciona o lobby dessas empresas, logo depois que houve a aprovação da diretiva europeia, houve uma iniciativa de se alterar a lei de propriedade intelectual na África do Sul, pois todas aquelas grandes empresas que ficaram durante anos fazendo lobby para que não fosse aprovado a diretiva europeia daquela forma, migraram para a África do Sul e fizeram um lobby gigantesco para que a lei não fosse aprovada com os princípios de isonomia e transparência como tinham sido aprovados na Europa. Então, na verdade, no hemisfério norte, inclusive na lei de modernização da música nos Estados Unidos também, existe um embate no qual as armas dos artistas parecem ser mais poderosas nesse momento para que sejam adotadas algumas regras que beneficiem a transparência e a justa remuneração. Porque o que eles fazem no Hemisfério Sul e que tentam fazer aqui no Brasil, e vários aspectos que nós conversamos aqui comprovam isso, seja a tentativa do buyout, seja a recusa em aceitar uma decisão judicial da Suprema Corte Brasileira, demonstra bem que a luta não vai ser fácil. Como o Sérgio disse muito bem, o nosso futuro, o que virá no futuro, vai ser um embate permanente entre essas grandes corporações e a defesa dos Estados nacionais, né? E a cultura e a cadeia da música estão totalmente inseridas nesse contexto. Eu gostaria de
fazer uma breve intervenção, depois de ouvir com muito gosto o Roberto, o secretário, o próprio querido Juca, no seguinte sentido: essa questão ela gira e acaba sempre voltando para o mesmo lugar. Por mais expressiva que sejam as vitórias que se obtêm em favor da cultura nacional e dos seus protagonistas, na verdade é o seguinte: as grandes corporações não querem pagar os direitos. Essa é que é uma verdade. Então, quando se diz assim, a luta é uma luta que vai prosseguir, eu já aprendi há muito tempo que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E, rigorosamente, toda vez que mexe no bolso de alguém, nós vamos ter problema. Eu, uma vez, conversava com o Fernando Brant e ele me lembrou uma coisa, e rimos muito sobre isso. Ele disse assim: "Oi, Lebrando, a gente se conhece já há alguns anos", né? Eu falei: "Já há bastante tempo". Ele falou: "Você se deu conta de que nós só cuidamos de brigar em favor do direito de autor? Não é possível que nós vamos passar a vida fazendo isso". Eu falei: "Fernando, vamos passar a vida fazendo isso sim, não tem jeito". Além de ser um comichão que a gente traz na alma, essa coisa do criador, porque a gente tem também um pouco dessa faceta, mas, na verdade, é o seguinte: isso não tem solução. Nós é mais ou menos como escoteiro, sempre alerta, porque quando passa o tempo, mudam as tecnologias, diferem as modalidades de utilização, é uma espécie assim de festa de criança, Kinder Ovo. Todo dia tem uma surpresinha. Então, eu penso que, comungando com essa reflexão já estabelecida pelo secretário, por você, Roberto, e pelo Juca, eu estou absolutamente pacificado desse ponto de vista. Veja o caso recente do streaming. Perderam no STJ, tentaram reverter no Supremo, não conseguiram, e as gravadoras insistem em não pagar. O que nós vamos fazer? Nós vamos convocar o rin-tin-tin, a cavalaria americana? Quer dizer, nós temos que nos colocar no sentido de defesa intransigente desses direitos sempre. Perfeito. Eu creio que não tem outra solução. Por mais que se poluam concepções, por mais que se permeiem as doutrinas com uma nova visão, com uma nova atualização, aqueles que não querem e não desejam pagar esses direitos permanecerão nessa trilha, nessa linha. Muito bom, Hildebrand. Muito obrigado, Hildebrando, pela sua manifestação e muito enriquecedora a esse debate. E, infelizmente, nós estamos chegando aqui no minuto final do debate. Eu queria pedir ao Sérgio e ao Roberto que dissessem umas breves palavras de encerramento para que a gente possamos encerrar nosso evento. Juca, me perdonas, Querido Martim. digamos, me tomo el atrevimiento, si me lo permiten, Claro, Martín. de expresar más que nada mi reconocimiento por la charla que hemos tenido, que ha sido muy ilustrativa y que realmente enriquece, y eso nos demuestra, aquellos que más o menos conocemos cómo funciona la gestión colectiva en toda América Latina, nos reconforta que en Brasil exista una gestión fuerte, una gestión centralizada, y que es la única forma y manera y mecanismo para que el autor o el creador o el intérprete pueda ver en sus arcas, en sus bolsillos, el producido de sus obras. Es decir, todos sabemos que en aquellos países donde la gestión colectiva no es efectiva, como en el caso de Brasil, por muchas leyes que existan, por mucha legislación, incluso por mucho aporte que pueda dar el gobierno o los estados, es decir, los autores no recibirán absolutamente nada si no existe una gestión colectiva que es el único mecanismo para que el derecho que está reconocido en la ley sea realmente puesto en práctica. Una sola cosa nada más, y una más que nada una inquietud, porque me sigue surgiendo a través del tiempo, viendo cuál es la riqueza del repertorio de Brasil, que no se limita exclusivamente a un consumo nacional. Todos sabemos que el repertorio brasileño es conocido mundialmente, apreciado mundialmente, y no de ahora, sino del siglo pasado. Y muchas veces me pregunto, y esto es una gran interrogante que yo se las planteo también a ustedes, el creador brasileño, autor, plástico, intérprete, cualquiera sea su función, ¿está respetado en el exterior? ¿Está respetado? Martín,
es la cuestión, Martín. Bien. Y usted, querido amigo, tiene una frase muy buena, una charla que dice exactamente lo que es derecho de autor. Derecho de autor que se recauda y no se distribuye no es derecho de autor, es alguna otra cosa. Brasil no está respetado en el exterior, no está. Tenemos una buena evolución acá en Brasil, una distribución bien buena, tenemos 75, 76% de todo que se distribuye para los nacionales y unos 24, 25% para los extranjeros y es una remuneración extremadamente significativa para ellos, ¿sabe? Mas Brasil, infelizmente, desafortunadamente, no es respetado en el mundo. Yo quiero me despedir de ustedes porque la hora se impone para tanto y decir, Martín, nosotros no tendremos clemencia hoy a la noche con Uruguay. Vamos a ganar de 2-1 de ustedes, pueden tener certeza de eso. No se preocupe, hay tanta gente equivocada, hay tanta gente equivocada. Gracias, muchas gracias. Obrigado. Se me permite, eu gostaria de mandar um grande abraço ao Martim. Um grande prazer revê-lo aqui hoje, viu, Martim? Muchas gracias. Grande abraço Es para recíproco. você. Gracias, muchas gracias. Sérgio, para você, considerações. Não, apenas para agradecer a vocês pela oportunidade. Para mim também foi um grande aprendizado ouvi-los, Juca e Roberto, e também todos os demais que se manifestaram. Eu espero, sinceramente, que a gente, sob todos os pontos de vista, caminhe para uma boa decisão ano que vem, um ano de eleições, né, para que nós possamos retomar este assunto em nível nacional a partir de janeiro de 2023, com a seriedade, a maturidade e a relevância que este assunto tem, né? E que nós tenhamos deixado para trás também o que eu sempre chamei assim, de um inimigo interno, né? Que são aquelas modinhas de comunismo primitivo que de vez em quando se disseminam e que desconhecem inteiramente essa realidade que nós mencionamos, né? Quer dizer, qual é o problema central e muitas vezes tem um certo charme, mas acabam botando a azeitona na empada do adversário sem até muitas vezes as pessoas se darem conta, né? Mas, enfim, eu espero que a gente possa voltar a tratar em nível, qualquer que seja o governo, em nível federal, esse assunto com a seriedade, a relevância e a maturidade que o momento exige, que assim a gente possa rapidamente ganhar o tempo perdido, esses 4 anos aí, no campo do direito autoral, do ponto de vista da atuação do governo central, foram totalmente perdidos, né? Porque nada avançou nesse campo. A gente avançou na justiça, a gente avançou no Congresso, com conquistas, mas, enfim, para que o governo federal possa realmente cumprir o seu papel, porque se nós estamos falando, não é, de uma dicotomia entre estados nacionais e grandes corporações globais, quando a gente está falando de estados nacionais, nós estamos falando essencialmente de governo nacional, né? Então é difícil enfrentar essa discussão tendo um governo nacional ausente e completamente alheio à questão e ao problema, né? Mas, enfim, eu sou eterno otimista, eu acho que as coisas sempre avançam e tendem a caminhar para uma boa solução, né? Então, eu sou otimista também ao que vai acontecer no ano que vem e espero que, a partir de janeiro de 2023, possamos estar nos reunindo aqui para discutir modos concretos, objetivos de enfrentar esse desafio e vencê-lo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Estamos encerrando aqui o nosso evento. Foi muito produtivo. Abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau, Sérgio. Juca, tchau a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite a todos.